O rico que já tem tudo, vamos dar. Mais. Então veja, o que é se você não estiver no contexto, né? Que não é o caso do nosso debate hoje. Hoje estamos dentro da questão do Corpus Christi. Certo. Você já explicou, mas se é isso essa pergunta. O porquê dessa homenagem pública à Eucaristia? É da Santa Juliana. Santa Juliana, que é de 1250, 1260, por ali, não é? Em Liege, na Bélgica, que ela tem essa inspiração de mostrar publicamente a Eucaristia, o próprio Cristo, e não só no momento da missa. Era uma freira, não? De adoração. Sim, era uma religiosa. E ela leva para o Papa Urbano IV, ele acha a ideia fantástica, e coloca, então, isso pode ser feito. Autoriza sair com a Eucaristia nas ruas, é o que acontece a partir dali. Agora, duas coisas, Thomas, que são muito importantes, eu acho, para clarear. Primeiro, por que da Eucaristia? Eu acho que isso é importante. O conteúdo da Eucaristia, o que é o que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia dentro da nossa visão cristã católica. Isso. E depois, um outro ponto é como que isso afeta a nossa vida, né? Então, neste segundo aspecto, clareado um pouco essa questão histórica da festa de Corpus Christi, nós temos que ver a Eucaristia a partir daquilo que Jesus mesmo falou, não é? Quando ele reuniu os discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, a partir dali, se desmembra várias dimensões que são reflexões teológicas que vão aumentando com o passar do tempo e clareando este fato. Por exemplo, a Igreja define a Eucaristia ou a liturgia como uma grande ação de graças. É a primeira coisa, que é o para que existe a liturgia, a celebração. Então, a Igreja diz, ela existe, isso é a definição da Igreja, num documento chamado Sacrosanctum Concilium, isto é, as coisas santas do concílio, que foi o concílio de 1965, concluiu, a Igreja define. A celebração litúrgica é para a glorificação de Deus e a santificação humana. Então, uma vez que o ser humano glorifica a Deus, ele é santificado. E para essa glorificação, então, tem um rito, com início, meio e fim, tem toda a dimensão simbólica da liturgia e etc. Através deste gesto, deste rito, o ser humano glorifica a Deus e se santifica. É a primeira dimensão da Eucaristia. Glorificação de Deus e santificação humana. É uma ação de graças. Mas tem uma segunda dimensão que é importantíssima, que é a dimensão da ceia, do comer a Eucaristia. E o ato de comer em família é um ato nobilíssimo. Toda família, todo pai, toda mãe quer ver os seus filhos ao redor da mesa, comendo. O ato de comer é o ato de reunir-se. Por isso Jesus reuniu os discípulos para comer a ceia. E disse, tomai e comei. Não é? Então a Igreja ela reúne para esta ação de graças, não é só de discurso, é uma ceia para comer. Não é? Que nós chamamos da Eucaristia. Mas não só isso, esta ação de graças, que é ceia, neste fato também se faz um grande memorial. Por isso a nossa liturgia, ela não é assim, chega lá na hora, o padre abre a Bíblia e pega um texto e vai explicar. Não é assim. A nossa liturgia, ela tem uma ritualidade cuja primeira leitura no domingo é um resgate do Antigo Testamento, que são as raízes do cristianismo. No Antigo Testamento se faz todas as profecias a respeito de Jesus, desde Abraão, passando pelo Moisés, pelos profetas e etc. E o Novo Testamento é o cumprimento destas profecias, dessas promessas feitas no Primeiro Testamento. Então, o que acontece? A Igreja, na liturgia, pega uma primeira leitura, que é do Primeiro Testamento, para resgatar a memória. Pega uma segunda leitura, que é normalmente uma carta de um dos discípulos, que é o ato de Jesus com os seus. Como que a Igreja foi se estruturando no início, tendo Jesus como referência. E depois, a terceira leitura, que é o Evangelho, aí então sim, é um dos 4 evangelistas, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. E através daí a Igreja faz memória da história da salvação.
Porque o mesmo Deus que atuou no Primeiro Testamento é o Deus que atua na igreja nascente, nos discípulos, e é o Deus de sempre, porque o nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje e de sempre. Eterno, né? Então veja que na liturgia, nessas onde se come a ceia, se faz a memória disto tudo. Então esta é a grande beleza, né? E depois, evidentemente, a igreja celebra também na Santa Missa o que ela chama o sacrifício de Cristo. Fazer isso para celebrar a minha memória, fazer isso em memória de mim. Então a igreja coloca como o sacrifício de Cristo na cruz, que é a não é que a igreja lembra o que aconteceu na cruz. Você falou já não, é a prática, ela atualiza aquilo que aconteceu. É o corpo de Cristo, né? Isso. E depois, esta ação de graças que a igreja faz, glorificando a Deus e santificando o humano, através da ceia, fazendo memória, resgate da história da salvação, que é o sacrifício de Cristo na cruz, é, na verdade, um grande mistério da fé. Não é? Quando vira corpo de Cristo. Isto é um grande mistério da fé. Agora, veja bem, tem que lembrar que não é só a consagração que é a Eucaristia. Eucaristia é todo o rito, é toda a celebração que começa já com a tua oração inicial quando chega na igreja, que comporta o resgate memorial da palavra de Deus. A ação é o momento ápice da celebração, mas ele não existe sem a memória, sem a palavra de Deus. Aliás, é uma das orientações da igreja, é que nenhum sacramento seja realizado sem antes ser amparado, embasado, sedimentado pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que efetiva o sacramento. Então, esta ação de graças, que é ceia, que é memória, que é o sacrifício de Cristo na cruz, é também o mistério da fé, e que, por fim, tudo isto é a grande festa da família de Deus, que se reúne para celebrar tudo isso. E isso tudo, na nossa igreja, nós chamamos de missa, não é? Que é a grande celebração da ceia do Senhor, que envolve tudo isto. Então, para nós, na nossa teologia cristã católica, não é ir lá na missa só para comungar. Entendeu? Isso é uma parte, é uma dimensão da celebração. É ir para fazer ação de graças, é ir para comer a ceia, é ir para fazer memória da história da salvação, de ser evangelizado, anunciar a boa nova, é ir para celebrar o sacrifício de Cristo na cruz, é ir para admitir este mistério da fé, não é? E porque ali a família de Deus está reunida. Então eu vou para festejar também com a minha família que se reúne ali. Este é todo o conteúdo da Eucaristia que nós vamos levar para a rua para proclamar publicamente na Eucaristia, na festa de Corpus Christi. Então este é o conteúdo da Eucaristia. E disto aí a igreja não vai abrir mão, porque quando ela abrir mão disto, ela abriu mão do essencial, daquilo que Jesus pediu aos discípulos. Fazer isto em memória de mim. E este é o corpo de Cristo, é o Corpus Christi. Tomai e comer, isto é meu corpo. Então a igreja, ela faz isto. É a igreja que Jesus fundou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Ela faz isso porque os discípulos celebraram com Jesus. Ela faz isso porque o próprio Cristo pediu fazer isto em memória de mim, e etc. E porque isto é o grande mistério da nossa fé. Não é? Certo. Perguntaram aqui, na missa de domingo, tem 2 leituras, é maior? Isto. A missa do domingo é o que nós chamamos a missa comunitária, né? A missa semanal, ela tem uma primeira leitura, um salmo e o evangelho. A missa comunitária, a missa solene, que é a missa dominical, ela tem uma primeira leitura, que normalmente é do Primeiro Testamento, depois tem um salmo, que os salmos todos eles são do Primeiro Testamento, que é mais um hino de louvor, que intercala depois com a segunda leitura, que aí é ou dos Atos dos Apóstolos, que retrata o início, como que a nossa igreja se estruturou no início, ou uma das cartas dos discípulos, né? E depois o Evangelho. Essa é a missa do domingo. Isso. Por que você fala, você como padre fala, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Por causa dos 4 evangelistas. Isso. Aqui entra uma questão teológica muito importante. A liturgia, que chamamos a liturgia da palavra, é igreja. Não é palavra da igreja. Não é palavra de quem está proclamando.
É a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Jesus, Por isso que quem proclama as leituras não diz palavra minha ou palavra da igreja. Ela conclui dizendo palavra do Senhor. E do Evangelho, o padre não conclui dizendo palavra do padre, ou palavra da igreja, ou palavra de Nossa Senhora, não. Palavra de salvação. E quem é a salvação? Jesus. Ele é a nossa salvação. Você fala segundo Lucas, né? Isso, segundo mas isso Marcos. é lá no início, por causa dos 4 evangelistas, né? Que ali são os anos A, B e C, mas aqui entra em toda a parte litúrgica, que é um outro curso, né? Os anos A, B e C, e cada ano deste contempla um evangelista. De modo que no decorrer de 3 anos, a igreja leia na sua liturgia, proclame na sua liturgia os 4 evangelhos, né? 3, que é Mateus, Marcos e Lucas, cada ano tem um, e depois o João, que é contemplado nos 3 anos nas festas solenes da igreja pela especificidade de João, né? João é um caso à parte dentro dos apóstolos e tudo isso. Por né? que ele é um caso à parte? Era o discípulo mais jovem de Jesus, era um adolescente ainda quando entrou para o grupo, chamado na Escritura, na Sagrada Escritura, que os amava, não quer dizer que ele não amava os outros. Jesus conviveu com ele, né? Imagina, durante toda a adolescência, durante toda a missão de Jesus. E depois, quando Jesus morre na cruz, é a João que Jesus pede para levar Maria para casa. Eis aí tua mãe, né? O que quer dizer que, 2 coisas. Uma, que Maria não tinha outros filhos, você não teria ido com os filhos para casa, e que José já tinha falecido, senão ela teria voltado com o marido para casa, não é? Mas vai para a casa de João. Então, João convive, além de Jesus, depois na sua casa com Maria. E ainda um outro detalhe é que dos 12 discípulos, João foi o último a morrer e o único que não foi martirizado, que não foi matado. Os outros 11 foram matados. O João ele é discípulo e apóstolo. Foi os 2. Isto. Certo, grosso modo falando. Então ele é o último a morrer e ele escreve, além do 4º evangelho, ele escreve várias cartas e ainda o livro do Apocalipse, que é um livro que tem uma chave de leitura diferenciada. Não se lê o Apocalipse como se lê os outros livros, né? Que mereceriam um curso só à parte sobre o Apocalipse. Certo. Caminhando já para a gente encerrar, vamos falar sobre o livro que o Padre escreveu. Eu gostaria de acenar ainda um pouquinho, se você permite, sobre os efeitos. Não, sim, eu vou perguntar sobre isso. Qual que é a importância do efeito que ele afeta a vida do cristão? Do cristão católico. Porque nós vimos, veja só, o conteúdo da Eucaristia como ação de graças, memória, ceia, sacrifício, mistério da fé e etc. Mas isto agora afeta a nossa vida. Nós não celebramos a Eucaristia só pela Eucaristia em si, que já é uma grande coisa, mas porque isso tem um efeito gigantesco na nossa vida, principalmente em 4 dimensões. Isto tem um efeito na nossa vida pessoal como tal, porque na liturgia nós ouvimos a palavra de Deus que aponta o caminho. E depois comungamos da Eucaristia, que é o alimento para você fazer o caminho. Entendeu? Então a Eucaristia é o alimento espiritual para eu poder viver aquilo que ouvi na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então ela tem essa dimensão pessoal. Mas também a Eucaristia é o grande centro de unidade da comunidade. Então ela tem toda a sua dimensão eclesial. Ela faz a igreja. Há também uma teologia do Concílio Vaticano II que a igreja faz a Eucaristia, produz a Eucaristia, e a Eucaristia faz a igreja. Ela mostra o tipo de igreja que nós devemos ser. Que a igreja, a unidade, aquilo que Jesus pediu aos discípulos, né? Vocês serão reconhecidos como discípulos meus pelo amor que vocês tiverem uns aos outros, né? Assim como eu e o Pai somos um, vocês também devem manter esta unidade como igreja, não é? Então a Eucaristia ela é o centro de unidade da igreja. Mas também a Eucaristia, para o fiel católico, a Eucaristia respinga no modus vivendi, isto é, o modo de viver de uma sociedade. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e que comunga da Eucaristia é o mesmo que depois é o pai de família, é o político, é o profissional, é o que atua na sociedade. Então aquilo que ele recebe em âmbito eucarístico, agora ele deve viver em âmbito sócio, que é o bem viver, é o respeito pelos outros, o respeito por quem pensa diferente, por quem acredita diferente, por quem não acredita, enfim, isso que é um direito da pessoa.
por quem pensa politicamente diferente. A Eucaristia permite todo este processo de unidade. E aí exige que você conheça cada vez mais a sua fé, porque você só pode respeitar bem a fé do outro se você conhece bem a tua. Entendeu? Você só pode respeitar bem o outro